Olá, muito boa tarde. A Força da Comunhão foi o tema que presidiu ao ato eleitoral na Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, que decorreu recentemente. Connosco está hoje o padre Lino Maia, que foi reconduzido na presidência da CNIS por mais 4 anos. Muito boa tarde, padre Lino Maia. Muito obrigado por estar no programa Eclésia. A Força da Comunhão, de alguma forma, este título sintetiza, em grande medida, a intencionalidade a que se propõe e a sua equipa para estes próximos tempos na CNIS. De algum modo, primeiro, resulta de um facto, é que houve um movimento, diria, nacional, mas um bocado liderado exatamente por Lisboa, para que houvesse apenas uma candidatura e para que essa candidatura fosse encabeçada por mim. Eu sentia-me um bocado mal, porque julgou que a CNIS não sou eu de modo nenhum. Mas, entretanto, um serviço à comunhão, um serviço ao setor, eu não podia negar. Era importante avançar-se com uma candidatura? Era um sinal também dessa unidade, dessa comunhão, desse entrosamento entre Norte e Sul, entre as várias forças que estão no exercício da solidariedade? Sem dúvida, porque anteriormente tinha havido uma espécie de quase disputa entre Norte e Sul, Porto-Lisboa, Benfica-Porto. Eu, como nem sou do Benfica nem sou do Porto, muito embora viva no Porto, sentia-me um bocado mal nesse jogo. E depois dávamos também um bocado ao país um sinal errado, um sinal de disputa, de apetência pelo poder, e sentia-me um bocado mal. E por isso este movimento, repito, que foi um bocado liderado exatamente por instituições de Lisboa e pelo Presidente da União de Lisboa, este movimento eu tinha que dizer sim exatamente por isso, para que se ultrapassasse essa beligerância, para que num futuro, pronto, as coisas sejam de facto diferentes, não é? Estes tempos agora são de um país que tenta sair da crise, não é? Em que o governo nos vai transmitindo a ideia de que o pior já passou, estamos numa fase de crescimento, embora em termos concretos isso ainda não se traduz na realidade da vida dos portugueses. O que acontece é uma presença muito forte das instituições de solidariedade a colmatar precisamente estas feridas abertas pela crise. Sem dúvida, eu posso dizer, e não é por proselitismo ou apologética que eu faço, eu posso dizer que, de facto, estes anos que foram muito difíceis, muitíssimo difíceis, diria, não foram tão marcantes porque as instituições de solidariedade, disseminadas por todo o país, fizeram muito e muito bem e de uma maneira muito, muito serena. Há, de facto, uma pobreza que aumentou, há apoios que diminuíram às instituições de solidariedade, as comparticipações de utentes diminuíram muito significativamente, até por causa do desemprego, mas as instituições de solidariedade continuaram a prestar os mesmos serviços, aumentaram também os postos de trabalho, e como estão presentes em todo o país. Nós temos, costumo dizer, é um facto, desde a aldeia mais recôndita do distrito de Bragança à mais ocidental da ilha de Flores, nós temos instituições de solidariedade, muitas, diria, sustentadas pela Igreja, 41% das instituições são da Igreja, mas há outras instituições que são muito importantes, associações de solidariedade social, que foram enfrentando a crise com muita resiliência. E isto também só foi possível porque a comunidade nacional percebeu que aqui estava, de facto, não só a solução para muitos problemas, mas também uma solução de futuro. Nesta crise, toda a gente percebeu que não podemos estar tão dependentes do Estado, porque a maior ou menor dificuldade do Estado pode colapsar. Tem que ser o povo a envolver-se, a dar o seu contributo. E as instituições deram esse sinal e fizeram muito e muito bem. Eu posso dizer que se Portugal... É a grande diferença que eu noto entre Portugal e Grécia. Eu não gosto muito de entrar... A Grécia fala neste momento numa situação de urgência humanitária, não é? E é que na Grécia não há, de facto, um envolvimento tão forte da comunidade, das pessoas.
há uma presença muito forte do Estado e não tão forte da comunidade. Como aqui é a comunidade que enfrenta a situação e procura e encontra meios para superar, de facto, dificuldades, por isso não sentimos tanto. A crise foi forte e estamos, de facto, num país mais pobre. Mas há uma rede social que constitui, de alguma forma, uma almofada. Foi a verdadeira almofada social. Foi a verdadeira almofada. Isto criou até uma certa serenidade. Quem anda pelo país e vê, as pessoas não sentem melhorias neste momento. Há um ambiente de maior confiança. Parece-me que sim. Eu noto que a saída da Troika pelo país fora representa uma espécie quase de um machado que desapareceu. Tínhamos um machado sobre a cabeça e desapareceu. Eu notava que o povo sentia-se a expiar uma culpa, quase que havia uma culpa coletiva. Afinal, nós andamos a gastar aquilo que não era nosso e, portanto, sentia permanentemente aquele machado. Com a saída da Troika, parece que houve uma certa libertação. Agora, de facto, não sinto ainda melhorias, não é? Há, de facto, um ambiente de confiança, mas não há melhorias significativas. Como dizia, algumas dificuldades foram atenuadas, foram superadas, porque, de facto, estas instituições souberam estar presentes e tiveram, de facto, o envolvimento da comunidade. E neste momento, e sabemos que após este período de crise que ainda persiste, as instituições políticas estão muito desgastadas, completamente desgastadas, em termos de opinião pública. E as instituições de solidariedade capitalizaram confiança por parte dos portugueses. E isso é um capital que a CNIS também quer utilizar no sentido de se afirmar cada vez mais como um parceiro social de grande peso e, como tal, com uma voz forte no diálogo com as instâncias governativas. Já é um parceiro social muito forte, a CNIS, e eu não quero, diria, capitalizar essa boa aceitação, o prestígio, diria, para me guindar a um trono que não quero. Eu penso que o lugar destas instituições é estar onde estão, é no serviço. O serviço é que nos caracteriza, o serviço às pessoas, a todas as pessoas, e particularmente aos mais carenciados. É isso que nos caracteriza. Não queremos ser um poder, não queremos ser uma força, o título da candidatura poderia dar a entender isso, mas não queremos ser uma força, não queremos ser um poder, queremos ser de facto um serviço. Eu gostaria, aliás, que fosse isso a caracterizar toda a postura, diria, dos responsáveis políticos, não é? Nós vemos que, às vezes, se vê mais no exercício da política uma espécie de trono para o poder do que um serviço à comunidade. Aquilo, repito, que nos caracteriza e que eu quero que seja sempre a tónica é o serviço à comunidade. Uma das preocupações que a CNIS tem manifestado é também a preocupação para com os jovens, jovens que estão bastante fragilizados em termos de mercado de trabalho, em termos de formação profissional. São áreas que a CNIS também está atenta. Não pode prestar o serviço que quereria, por razões óbvias, mas temos, durante este período de crise, 2008, 2014, estes dados não são públicos e eu não posso quantificá-los, mas o que vou dizer é muito verdade. Nós aumentamos o número de trabalhadores nas instituições de solidariedade. Nós temos neste momento cerca de 250 mil trabalhadores nas instituições. Foram privilegiados dois nichos da população portuguesa para serem admitidos nestas instituições. Foram as mulheres que já vinham sendo, e particularmente desempregadas, que eram atiradas para o desemprego pela idade ou isso, e foram os jovens. Não era muito dominante a presença jovem nas instituições, mas é muito importante e por isso apostou-se, porque os jovens, com a sua capacidade, o seu dinamismo, a sua capacidade de inovar, são muito importantes. E foram, de facto, os dois nichos. Não houve uma preocupação sistemática em privilegiar. Foi a força das circunstâncias é que levou exatamente a isso.
mas foram 2 nichos. Agora, para além disso, temos a formação temos os estagiários nas instituições e, para mim, o mais importante até é a presença de voluntários jovens nas instituições, que, de algum modo, no exercício de voluntariado, prestam um serviço muito importante às instituições, mas também adquirem conhecimento, capacidades que são muito importantes exatamente para o seu lançamento na vida. O Estatuto do Voluntariado é também algo em que a CNIS quer estar atenta e quer trabalhar. Há que definir no nosso país um melhor enquadramento ao Estatuto do Voluntariado. Não está definido suficientemente. E, claro que estas instituições assentam sobretudo no voluntariado. Os seus dirigentes são todos, praticamente todos, voluntários. Estas 2.800 instituições que estão filiadas na CNIS são, na quase totalidade, sistematicamente dirigidas por voluntários que dedicam muitíssimo do seu tempo, engenho e arte, a estas instituições. Era importante haver um melhor enquadramento sobre o voluntariado e também uma melhor formação para o exercício do voluntariado. Eu vejo que há países em que a dedicação voluntária a uma atividade, a uma causa, isto dá créditos para a sua vida, em várias organizações, a vários níveis. Era importante que em Portugal isso também acontecesse. E também nas próprias escolas era importante que houvesse, de facto, uma formação para o exercício do voluntariado. O exercício do voluntariado é muito importante. E eu recordo-me muitas vezes que é muito importante esta encíclica do Papa Bento XVI, Caritas in Veritate. Nós temos que ver que não podemos só pessoas que fazem alguma coisa porque são remuneradas. Nós somos pessoas que devemos contribuir para o bem comum e no exercício do bem comum nós adquirimos competências e, sobretudo, um sentido de vida. Mas há sempre aqui uma linha que é preciso estabelecer. Até que ponto é que as instituições vão alargar a sua área de prestação de serviços com o contributo do voluntariado, ou até que ponto é que elas mantêm o que fazem, mas substituindo eventualmente alguns profissionais com o recurso a voluntários? Põe-se esta questão às vezes, não é? Põe-se e compreendo que se ponha, mas para mim é muito claro. A atividade normal das instituições tem que estar assentes, basicamente, eu digo a atividade normal, em 2 áreas. Os dirigentes, que são fundamentais e são de facto voluntários, e os trabalhadores, que são competentes e vestem a camisola das instituições e são fundamentais. O voluntariado, para além dos dirigentes e dos trabalhadores, é um extra muito importante, e eu diria é a cor nas instituições. Muitas vezes é uma espécie quase de uma alma suplementar nas instituições. Não podem atropelar os trabalhadores e não atropelam. Não ocupam lugares de trabalhadores e não ocupam mesmo. Agora são uma mais-valia, são a mais nas instituições, muito importante. Aquela vertente, porque mostram claramente que não é só a remuneração que é importante, é muito importante, é o afeto, é o sorriso, é o rosto, e os voluntários são esse afeto, esse sorriso, este rosto nas instituições, que é muito importante. Há todo um capital nesta linha do voluntariado e olhando a prática de aumento de esperança de vida, de reformas de políticas, de reformas antecipadas. Há todo aí um grupo muito válido, com muitas competências, que pode ser utilizado pelo voluntariado. Sem dúvida. Hoje as pessoas, quando se reformam, ainda estão muito competentes, com muita capacidade. Eu penso até que antes de se reformarem, e nós temos trabalhado algo com o Governo nesse sentido, sobretudo em relação ao funcionalismo público, antes de se reformarem, devem começar a ser orientados exatamente para uma atividade como voluntários, até porque o exercício do voluntariado, e para esse nicho de população, é muito importante, porque muitas vezes
uma pessoa que passou anos a trabalhar e se de repente não tem nada a fazer, perde qualidade de vida, perde sentido de vida, perde dinamismo. O exercício do voluntariado é dar qualidade de vida às pessoas. Até noutras circunstâncias. Eu também sou capelão num hospital psiquiátrico e verifico que os próprios psiquiatras, os médicos, muitas vezes aconselham pessoas com dificuldades, com depressões, a dedicarem algum do seu tempo na atividade como voluntários. Porque aquilo que se faz como voluntário, e sobretudo, eu penso, a questão está muito aqui, o contacto de pessoa com pessoa dá motivação à pessoa. E por isso o exercício de voluntariado é de facto muito importante para uma qualidade de vida. Eu não tenho a menor dúvida de que os voluntários, até diria para o Sistema Nacional de Saúde, são importantes porque são menos utentes do Serviço Nacional de Saúde. A pessoa, quando dedica algum do seu tempo, encontra qualidade de vida e, portanto, adia um recurso ao Serviço de Saúde. A esmagadora maioria, digamos, um grande número dos filiados na CNIS são os centros sociais, paroquiais. A Conferência Episcopal Portuguesa manifesta agora a intenção de criar uns estatutos comuns, um modelo, digamos assim, estatutário para estes centros. Como é que a CNIS encara esta posição dos bispos? Com aplauso, com apreço. Nós temos muitos centros sociais paroquiais em Portugal, com atividade e com acordos de cooperação com o Estado, temos 1043 disseminados com uma grande força, metade praticamente, estão nas dioceses a norte, considerando que Lamego também ainda é a norte, e portanto Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Bragança Miranda. Aí temos metade destes 1043. Mas por todo o país temos centros sociais paroquiais que fazem muito e muito bem e até de algum modo são inspiradores de muitas outras respostas sociais. Eu penso que a maior parte das respostas sociais das instituições que há de solidariedade em Portugal, a maior parte, diria, inspiraram-se na Igreja. Podem não ter nada a ver com a Igreja, mas inspiraram-se na Igreja. O haver um modelo de estatutos é muito importante e que preveja um bocado isto, é que nós temos os padres demasiadamente envolvidos na direção, e tem que ser, ou está a ser, dos centros sociais paroquiais. E por vezes os padres não se podem esgotar na liderança dos centros sociais paroquiais, também podem não ter formação suficiente para serem gestores financeiros e de recursos humanos. E é importante uma presença laical mais acentuada nos centros sociais paroquiais. Penso eu que é esse também o desiderato da Conferência Episcopal. Não sou bispo, não tenho assento na Conferência Episcopal, mas penso que é esse desiderato. E, aliás, oportuno até pela circunstância, que agora há um novo enquadramento legal, os estatutos das várias associações e, portanto, e também dos centros sociais paroquiais, que não são associações, são mais fundações, têm que se adaptar à nova realidade legal e, portanto, eu penso que é um momento exatamente para dar o salto. Até pela experiência que já existe. Nós temos centros sociais paroquiais, a maior parte dos 1043 que temos foram constituídos ali fim dos anos 70, princípios dos anos 80, mais recentemente tem diminuído o aumento de centros sociais paroquiais, mas nos últimos 4 anos foram mais 25 que foram constituídos. Mas há já uma história que nos ajuda a ver qual é, diria, o enquadramento de um centro social paroquial e como é que, diria, os seus pastores devem estar envolvidos. Eu penso que a orientação deverá ser esta, não serem os presidentes executivos dos centros sociais paroquiais, mas serem uma espécie de curadores que garantem a fidelidade dos centros sociais paroquiais à matriz cristã, à privilegiação dos mais carenciados
E, no fundo, também são os assistentes espirituais também dos utentes e dos dirigentes dos centros seis-parqués. Eu penso que é capaz de ir nesse sentido a opção dos seis bispos, mas eles é que sabem. Já não temos muito tempo, mas para estes 4 anos também está nas preocupações da CNIS e no diálogo constante que mantém com o Governo, estabelecer programas de cooperação marcados por alguma estabilidade e não ficar à mercê de alguns humores. Também, e neste ano que é de eleições legislativas, perceber também as políticas dos diversos partidos, não é, que se candidatam a governar Portugal em termos de política social. Sim, eu penso que é chegado o momento de nós termos uma lei de bases da cooperação. Portanto, não podemos, como dizia bem, andar ao sabor de humores, de simpatias. Eu tenho muito boa relação, tenho tido sempre com todos os governos. Para mim, a questão do partido não é importante, as pessoas é que são importantes. Mas é importante dar estabilidade a este setor. Aquilo que se faz em Portugal, bem feito, é feito, não digo exclusivamente para estas instituições, mas é feito muito para estas instituições, que têm que ter um enquadramento legal, nomeadamente até porque prestam bens públicos. Nós, no fundo, as instituições, aquilo que fazem é aquilo que o Estado tem de assegurar que seja feito, e privilegiando os mais carenciados. Por isso temos de ter um regime fiscal diferente, não somos instituições lucrativas, estamos ao serviço da comunidade e, por isso, uma lei de bases de cooperação é fundamental. E nós queremos, nesta fase, e vai ser estou convencido que dentro de poucos meses teremos uma lei de bases da cooperação, é uma bandeira que eu tenho usado, e também queremos, estamos num ano eleitoral, em setembro vamos ter eleições, queremos que todos os partidos, não apenas aqueles chamados do arco da governação, porque eu sou crítico em relação a esse arco da governação. Queremos que todos os partidos, de algum modo, se comprometam. Não somos contra os partidos, são importantes. Não somos contra o Estado é importante, mas queremos que haja um grau de comprometimento em termos das políticas sociais. Padre Lino Maia, muito obrigado. As melhores felicidades também para estes 4 anos que assume novamente, que nesta continuidade à frente da CNIS. Muito obrigado pela sua presença entre nós. Foi um olhar em torno das linhas de força que nos próximos anos vão marcar o agir da CNIS, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Ficamos por aqui. Apenas recordo que mais logo, pelas 22h45, a edição rádio do programa Eclésia pode ser escutada na Antena 1. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.